Muito bem. Boa tarde, então. E vamos começar esse nosso segundo encontro do nosso desafio fim de semestre com esse encontro especial que vai ser Vibe Oficina de Organização e Planejamento. Vocês acham que no semestre, em geral, porque a gente parece que segue muito padrões, né, ao longo dos semestres. Então, em geral, vocês acham que vocês são mais um perfil, assim, estrategista no semestre de vocês? Ou vocês são mais um perfil de buenas? Deixa a vida me levar, deixa o semestre ir, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Vocês acham que vocês são mais a opção 1? Coloca aí no chat aqui. Vocês acham que vocês são mais essa opção 1, estrategista? Ou vocês são mais de buenas no semestre, opção 2? Deixa a vida me levar, a Rafa falou. O João também, deixa a vida me levar. Estratégia para quê? Bom, por que essas perguntas? Esquece um pouco agora a vida acadêmica, tá bom? Esquece a vida acadêmica e presta atenção, usa suas imagens mentais para lembrar qual foi a última vez que você, com certeza vocês têm na cabeça, uma imagem mental de uma Olimpíada de natação, do César Cielo preparado para mergulhar, ou assim dos atletas todos paradinhos esperando a hora de, de mergulhar, fazendo aqueles exercícios com a boca e a câmera filmando e todo mundo ali olhando, meu Deus do céu, quem que vai ser o próximo campeão, quem vai levar a medalha de ouro dessa Olimpíada? Em algum momento da vida de vocês, provavelmente vocês já assistiram na televisão, tem na imaginação, né, na cabeça, essas imagens. E a pergunta, né, as perguntas que me fazem refletir quando eu vejo essa situação de atletas, principalmente de natação, é a seguinte: como que esse atleta chegou ali? Como foram os treinamentos? Como foram os exercícios, as noites de sono? Como que era a alimentação desse atleta? O treinador dele, como que ele agia nos dias? Será que ele saía bastante? Será que ele pôde passar bastante tempo com a família? Eu não sei se sim ou não. Mas são perguntas para a gente refletir. Será que quantas horas de treinamento ele teve que ter diárias para chegar naquela Olimpíada? Então, ele teve que vencer muitos campeonatos ali, né, dentro do seu estado, da sua região, do seu país, para ser convocado aí para uma Olimpíada. Bom, agora pensa num outro panorama, ainda dentro aí da questão da natação, da água e etc. Já ouviram falar em apneia? Existem. A apneia é uma coisa que eu acho incrível, que é basicamente uma forma aí do esporte que você exercita ficar muito tempo embaixo da água sem respirar. Então, existem apneias de mergulho que a pessoa vai para o alto mar, então, né, vai assim para fossas muito profundas do mar, e aí tem ali o campeonato de apneia e tal. As pessoas também treinam muito para fazer isso. Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês conseguem ficar sem respirar? Menos de 1 minuto, talvez? Menos de 30 segundos? Eu acho que menos de 30 segundos. No máximo, no máximo. Agora, diz aí no chat. Quanto você acha que é o recorde mundial de apneia? Quanto você acha que o corpo humano consegue ficar sem respirar embaixo da água? Escreve aí no chat um número em minutos. Vamos ver. 5 minutos? João falou 8. Rafa acha que é um 7. Bom,
O recorde mundial é de um sérvio, um rapaz sérvio, que conseguiu ficar por 11 minutos e 54 segundos sem respirar. No caso dele, ele não fez o mergulho em alto mar, foi numa piscina. Também rolam campeonatos de apneia em piscinas, não só em alto mar. Mas a questão é, o que a gente consegue aprender com tudo isso? Quando, por exemplo, um atleta ele precisa de muitas horas de exercício, de treinamento, para conseguir atingir um nível de excelência no seu esporte, existem dois aspectos. O aspecto do agora é preciso parar, porque não está saudável continuar. Não vai ser bom para o meu desempenho, porque amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho que vir aqui nesse ginásio de novo para continuar treinando. Então, se eu já fiz as 8 horas, 12 horas que o meu treinador me recomendou, ou se naquele dia o meu treinador recomendou que eu ficasse bem menos horas ou bem mais horas, porque tem alguém acompanhando ali cada passo daquela pessoa, é porque a decisão de parar ou não daquele atleta no dia do seu treinamento é por uma questão do que vai ser saudável ou o que vai ser melhor para o desempenho dele durante o período de treinamento, que vai ser meses, anos a fio. Mas, e no momento da Olimpíada? Se ele estiver cansado, no meio da piscina, no meio da prova, ele não pode parar. Ele não pode parar, porque senão o que ele vai perder ali... Então, ele vai... A ideia da Olimpíada, por exemplo, é você superar limites. A ideia de quebrar um recorde, por exemplo, é você superar o limite. Nesse caso, a gente está falando de limites de outras pessoas. Então, quando você quebra um recorde, você está quebrando o limite, né, que um outro corpo humano já quebrou. Mas, quando a gente traz isso para a nossa vida acadêmica, a gente não precisa falar em quebrar o limite das outras pessoas, em competir com o limite dos outros, mas em quebrar e superar os seus próprios limites. Então, se para você, antes, ficar 30 minutos estudando uma coisa era um desafio tremendo, agora você já consegue superar esse limite para ficar 1 hora, 2 horas, ou até mesmo o limite de saber que naquele dia você tem tantos compromissos que você não vai poder estudar. Porque no seu contexto de vida naquele momento, estudar 2 horas pode ser uma coisa ilógica, impossível. Depende do nosso momento de vida, depende do contexto que a gente está passando e até mesmo da necessidade de cada disciplina. A gente não precisa ser 100% em todas as disciplinas que a gente fizer naquele semestre. Porque aí, se você deixar 100% para todas, qual porcentagem que ficou para você? Qual porcentagem que ficou para sua vida? E às vezes a gente tende a ser muito 8 e 80. Ou é tudo ou é nada. Quando, na verdade, essa metáfora de pensar nossa vida acadêmica como a de um atleta é saber dosar essas coisas. É saber que tem hora que você vai precisar sim superar o seu limite. Talvez na hora de uma prova, não estou falando da prova de ir para a universidade, de ficar sentado. Às vezes a sua prova é simplesmente conseguir fechar aquela disciplina no semestre. Né? Eu estou falando de prova aqui no sentido mais amplo, tá? Tipo, provas da vida, existenciais e tal. Então, vai ter momentos que você vai sentir que vai precisar superar o limite. Ah, então agora, realmente, eu não vou poder dormir hoje todas as horas que eu preciso, porque eu preciso colocar mais energia nisso. Hoje, eu não vou poder ficar assistindo meu Netflix, porque eu preciso colocar mais energia nessa outra tarefa. Mas vai ter hora que você vai precisar parar, porque não está saudável. Então, buscar esse discernimento na vida acadêmica é o ideal para todo mundo. Eu estou em busca desse equilíbrio, a Mayra está em busca desse equilíbrio. E nem sempre, e às vezes, olha que engraçado, às vezes a gente também tem que aprender que o que a gente está enxergando como desequilíbrio na nossa vida é o equilíbrio daquele momento.
Já parou para pensar nisso? Porque às vezes você fala assim, não, o equilíbrio é eu dormir todas as noites, 8 horas, é me alimentar no horário certo, é fazer isso, é ir para aquele compromisso, é fazer tudo isso. Só que nem todo dia vai dar para fazer isso. E quando não der, pode pensar, né? Às vezes a gente se culpa muito. E a gente pode pensar, nossa, mas será que... Nossa, por que eu cheguei aqui de novo? Por que eu cheguei nesse desequilíbrio de novo? Que agora eu tô sem dormir, sem comer, não consigo me divertir, tenho que falar não para tudo, socorro. Ponha calma em seu coração. Porque às vezes é uma questão também de ponto de vista. De saber que o desequilíbrio que a gente tem, que a gente acha, né? Que é um desequilíbrio daquela situação, às vezes é o equilíbrio que aquele momento permite. Como na natureza. Se a gente achar que uma tempestade na floresta é um desequilíbrio, porque, meu Deus, tá caindo um monte de raio, socorro, caiu árvore, a casa do passarinho, meu Deus, socorro. Mas e o equilíbrio daquele ecossistema que depende daquela tempestade também para se adaptar de uma outra forma, para se reconstituir de uma outra forma? Todas essas metáforas ajudam a gente a pensar um pouquinho sobre a importância de nós termos estratégias no nosso semestre. Porque, da mesma forma que o atleta precisa também de estratégias para ele conseguir chegar a lugares maiores e de superação dos seus próprios limites.